Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Entrevistas, o nosso encontro semanal olho no olho para a gente conversar sobre assuntos da maior relevância para o Estado do Espírito Santo. A gente fala de política, a gente fala de economia, de saúde e hoje a gente volta a falar de política porque eu vou conversar com um dos atores mais importantes da política capixaba das últimas décadas, né? Eu desejo boas-vindas, apesar da gente estar conversando à distância, ao ex-governador Paulo Artung. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer muito grande estar com você e participar um pouquinho desse bom trabalho que você realiza de bem informar os capixabas e brasileiros. Governador, é porque a gente fala governador não tem jeito, né? Foi o último cargo que o senhor ocupou. O início da sua trajetória política, há 40 anos, o senhor foi filiado a partidos mais de centro-esquerda, né? PSB, PSDB, PCB, né, que é o Partido Comunista do Brasil também, e hoje está no PSD, que é um partido mais centro-direita. Qual a diferença do Paulo Artung de 40 anos atrás? Eu não sei. Tem que perguntar quem me acompanha esse tempo todo, né? Eu, eu acho que a questão partidária eu tenho assim na minha militância um pensamento que é mais ou menos homogêneo ao longo da minha vida pessoal, da minha vida pública. Eu sempre fui uma pessoa ligada a uma visão mais de centro político, né? Assim, procurar caminhos para as coisas. Eu nunca fui um extremista, né? Se você olhar, os partidos definem pouca coisa ainda no Brasil. No futuro, eu acho que eles vão definir, mas assim, os partidos definem pouca coisa. Você vê que o eleitor mesmo olha muito a trajetória das pessoas. E eu sempre fui uma pessoa que não fui radical. Assim, lá no movimento estudantil, você pode procurar ver, eu era um negociador. Essas pessoas, eu sempre estava procurando um caminho para que aquelas reivindicações dos estudantes pudessem ser atendidas pelo reitor da universidade, pelas autoridades de uma maneira geral e assim por diante. Então, essa é a minha trajetória. Minha trajetória, assim, eu costumo brincar, dizer assim, ó, radicalismo não dá camisa a ninguém, né? E se bobear, tira a pouca que o povo tem, né? Então, assim, é uma brincadeira que eu faço há muitos anos, né? Porque eu acho que muitas vezes a pessoa tem que só aceita o ótimo. Não. Aí eu gosto da frase de carroceria de caminhão que fala assim: o ótimo é inimigo do bom. Verdade. Né? Muitas vezes, aí o cara, mas o que você quer dizer com isso? Assim, o bom, muitas vezes, não é o passo que você quer dar. Vamos supor que seja a metade do passo que você estava querendo dar. Mas você dá aquela metade do passo, ganha fôlego e daqui a pouco continua a caminhada. E você pode até chegar lá no ótimo em algum momento, né? Essa não é filosofia minha, é filosofia lá dos chineses. Então, assim, esse é meu jeito de ser, nunca mudou, né? Você pode ver que em todas as quadras da vida eu fui procurar caminhos para a gente evoluir enquanto sociedade e assim por diante, né? Então, quando fala, Sempre gostei de dialogar com as pessoas, sempre gostei de ouvir as pessoas, porque você muitas vezes ouvindo, né? Eu me lembro assim, eu governador ouvindo um deputado estadual que trazia para mim as suas angústias lá da sua base e tal, me pedindo uma coisa que não era possível realizar naquele momento, naquela hora que eu estava lá liderando a reconstrução do Estado, essa coisa toda. Mas no meio da conversa ele colocava uma segunda questão que dava para me atender, né? Que chegava também aos eleitores dele, à comunidade que ele representava e assim por diante. Por isso que a gente precisa ter essa capacidade de dialogar, né? Eu acho que assim, está no PSD hoje, você disse que o PSD é de centro-direita, né? Primeiro, eu não acredito mais que essas categorias, esses dias eu falei isso num programa de televisão, essas categorias esquerda e direita, nesse mundo transformado que nós estamos nele, que isso dá conta de representar a política, né? Você vê assim,
nesse final de semana, a mídia colocou que a direita conseguiu fazer manifestações. Assim, não é verdadeiro. Assim, quem foi para a rua não é direita, não é esquerda, não é centro. O que foi para a rua é a indignação dos brasileiros com a PEC, sabe? Você pergunta aos seus amigos, você vai ver gente de mais diversos pensamentos políticos estavam na rua juntos, né? Brigando para dizer a Brasília, não, olha, isso aí não, pera, impunidade nós não aceitamos, não queremos, né? E já está dando resultado. Parece que esse troço vai parar lá no Senado. Você vê que quando o povo A reação do povo, descruza, né? quando o povo descruza os braços, eu sempre falei isso, porque as pessoas falam assim: ah, você liderou a mudança no Espírito Santo. Não, eu participei, eu tive um papel importante, reconheço, mas a participação da sociedade civil organizada no Espírito Santo, lembrar figuras como doutora Gesandro, como Dom Silvestre Scandian, como Pastor Oliveira, como o Pastor Beato, e tantas lideranças civis daquele momento que se envolveram, ver que aquele vigor, né, permitiu que até o líder, na condição de governador do Estado, pudesse ir muito além do que iria se não fosse a participação social. Então, mas eu sou, assim, voltando à sua pergunta, eu sou isso, eu acho que esquerda e direita, esse troço, eu acho que se a gente tiver que caracterizar o PSD, é um partido de centro hoje no Brasil, e o Brasil precisa muito disso, de gente calma, tranquila, para baixar a temperatura, colocar água nessa fervura, porque, volto a dizer, essa fervura não nos ajuda a encontrar os bons caminhos que transformam o potencial desse país nosso em oportunidade para os seus filhos. O senhor se define como um político programático ou pragmático? Assim, eu sou programático, eu gosto. Aliás, o convite que o Kassab me fez é para ajudar a dar um conteúdo programático para o PSD a nível nacional, né? Então, eu sou programático, eu gosto de ideias. Eu me lembro de uma conversa com o doutor Ulisses Guimarães, o doutor Ulisses falava comigo: Paulo, você tem que aprender a fulanizar, porque para ganhar a eleição tem que fulanizar. Aí eu falava: doutor Ulisses, aí eu sou fraco, eu gosto de discutir ideias, eu gosto de discutir projetos, eu gosto de divergir no campo das ideias, eu não gosto de fulanizar. Então eu sou programático, te respondendo objetivamente, mas sou uma pessoa pragmática também, as pessoas sabem disso, né? Eu sou uma pessoa que olha a conjuntura, né? Olha a correlação de força, né? Não adianta eu achar que eu vou colocar meu sonho, transformar meu sonho em realidade, se a correlação de força não é favorável. Mas se ela não é favorável, mas se eu puder colocar 20% do meu sonho em cima da mesa e transformar em realidade, eu já começo a andar. Se eu conseguir passar de 20 para 25, para 30, eu estou andando. Quer dizer, esse é o sentido que eu sempre dei à minha vida, pessoal, profissional, de liderança e assim por diante. Eu acho que esse é um belo ensinamento. Então, lhe respondendo, eu sou programático, né? Você pode ver que na minha vida, democracia é questão estratégica, não é tática, né? Eu considero a democracia uma conquista da caminhada humana, né? Quando você evolui, você vai ver no meu DNA que eu sou um inconformado com a desigualdade social do nosso país. Não faz sentido um país com tanto potencial ter ainda muitos dos nossos irmãos e irmãs vivendo privações que vivem. Então, eu sou inconformado. Eu sou de alma republicana, sabe? Por que quer dizer isso? Outro dia me perguntaram isso numa palestra. Olha, é a alma de quem separa o público do pessoal. Você é governador, você não é dono do governo. O governo tem dono, mas é o povo que paga impostos e suporta os governos, sabe? Esse é o dono, mas o governante não. O governante recebeu uma procuração da população por tempo determinado para ter um papel de liderança naquele lugar. O prefeito não é dono do município, né? O município tem dono. O dono é o povo, não é o prefeito de plantão ali que foi eleito, bonitinho, ganhou no primeiro turno. Maravilha, mas não é dono, né? Então é quem Então, assim, paga, né? os valores republicanos
são valores que tocam a minha alma. O humanismo toca a minha alma, né? Eu acho que o humanismo foi uma coisa, sabe, que desenvolveu na caminhada civilizatória, na caminhada humana, com valores civilizatórios. Então, assim, eu sou programático, né? Mas eu sou uma pessoa que sempre raciocina assim, olha, não posso ficar aqui encafifado, né? Antigamente, os antigos falavam encafifado com o ótimo, se o ótimo agora não é possível. Então eu vou dar um passo na caminhada, daqui a pouco eu estruturo o outro, daqui a pouco eu estruturo, daqui a pouco eu chego no meu objetivo central lá de realização e assim por diante. Então, esse é o Paulo Hartung forjado aí, aprendendo muito e que sabe que vai continuar a vida inteira aprendendo, né? Meu pai era Paulo também, eu sou Paulo, filho de Paulo. Ele falava assim, olha, na vida, as pessoas que acham que já aprenderam tudo estão na antessala de um tropeço, de um fracasso. Olha que coisa bonita para a gente pensar. Na vida, a gente aprende todo dia, toda hora, todo minuto, né? E olha que ele viveu desconectado. Você imagina a nossa geração que está conectada, né? Com informações o tempo inteiro, desinformações o tempo inteiro, tudo circulando a uma velocidade espetacular, né? Fruto desses bichinhos aqui da tecnologia que mudaram a nossa vida, mudaram a política no mundo, estão mudando e vão continuar mudando. Enfim, então, assim, a gente está aprendendo sempre. Eu sou um aprendiz, estou sempre lendo, gosto muito de ler, gosto muito de história, né, para olhar um pouquinho para trás, né, e gosto muito de ver as experiências dos outros. Eu aprendi muito, eu implantei muita coisa que eu tinha o prazer de dizer assim, olha, estou copiando isso aqui lá do Sobral, lá para melhorar a educação do Espírito Santo, Sobral lá no interior do Ceará e assim por diante. Isso é uma coisa bacana. As pessoas querem ser inventoras de tudo. Não tem isso. Roda já foi inventada. Eu preciso saber como é que eu ponho a roda para rodar com ela, gastando menos e produzindo mais. Esse aí é o passo importante para a gente dar na vida, né? O governador, o senhor usou assim, que algumas vezes ouviu que o senhor liderou mudanças, o senhor liderou. E, de fato, o senhor, como governador do Espírito Santo, teve uma era, Paulo Hartung, com muitas mudanças para o Estado do Espírito Santo. Mas nós também estamos chegando em 2026 com o fim de uma era que veio Paulo Hartung, Renato Casagrande, Paulo Hartung, Renato Casagrande. Eu queria que o senhor avaliasse o fim desse ciclo e também o que isso mudou a história do Espírito Santo. Olha, eu acho que assim, foi interessante aquele momento lá, 2001, 2002, quando teve eleição, né? Muitos dos capixabas têm pouca lembrança, muitos não eram nascidos nessa época, né? Assim, às vezes eu vou fazer uma palestra, como eu fui no IFES de Cariacica esses dias, muita gente depois ficou para conversar comigo. Poxa, eu não sabia disso e tudo. Quer dizer, o Espírito Santo foi no fundo do poço, né? Quando cheguei ao governo do Estado, o Espírito Santo estava literalmente no fundo do poço, se é que o poço tem fundo, né? Vou usar a linguagem aqui popular, né? O Estado estava quebrado, falido, né? Não pagava os seus servidores, não pagava os seus fornecedores. O Estado não tinha dinheiro para nada, as estradas tudo esburacadas, não cuidava da infraestrutura do Estado. O Estado tinha uma coisa pior ainda, que era uma teia criminosa dentro dela, né? Muita corrupção ligada à violência em alguns casos. Então, assim, era uma situação dificílima, né? Eu me lembro de amigos meus, olha, quando eu falei que eu queria ser governador do Estado, assim, que tentavam dizer, olha, essa coisa do Espírito Santo não tem conserto, não, você vai quebrar a cara nisso, e vai destruir essa carreira política sua, né? Mas eu achava que tinha jeito, né? Essa coisa é legal isso, né? E tinha um negócio bonito, né? Assim, que era o vigor da sociedade. Os empresários começaram a ser chantageados pelos poderosos de plantão, e reagiram,
montaram um Vibrou com movimento, clamor, né? Tudo junto. a sociedade civil, né? Dom Silvestre, Agesandro, Pastor Oliveira, Pastor Beato, só para citar algumas lideranças daquele período, né? A sociedade civil foi lá, fez o Reage Espírito Santo, me chamaram para participar e chamaram o Max Mauro, o ex-governador, né? Acabamos disputando a eleição depois um com o outro, você vê que coisa. Então, assim, um momento em que a sociedade civil, como agora, esse final de semana, a sociedade civil que foi para a rua, né? Não é manifestação do grupo A ou do grupo B. Isso é uma análise absolutamente errada, é de quem não foi na rua conversar com as pessoas que estavam na rua, né? Você tinha gente de todo, você tinha indignação dos brasileiros na rua nesse final de semana. Não é do partido A, até porque os partidos tudo deram voto lá para essa PEC na votação, né? É uma vergonha esse troço, né? Mas vamos lá, vamos virar essa página. Assim, então, eu quero ir na sua pergunta. Senão você vai achar, eita, já vem Paulo Artung saindo fora. Não vou sair fora, não, pode ficar tranquilo. Então, assim, eu tenho muito orgulho desse trabalho que nós fizemos, né? Eu me lembro assim, quando passado assim 2 anos e meio, o doutor Zé Tioff, que era o nosso secretário da Fazenda, entrou no meu gabinete com um papelzinho na mão, falou assim, ó, nós já temos algum dinheiro para poder investir em coisa nova, né? 2 anos e meio, você vê que na hora que você coloca as coisas em ordem, sabe? Passa a régua na corrupção, nos desvios e assim por diante, o dinheiro vai devagarzinho aparecendo. E aí nós começamos, sabe, o investimento ainda pequeno lá em educação, em saúde, em estradas, sabe, em agricultura, em ciência e tecnologia. Começamos devagarzinho ali, né? E depois o Estado foi crescendo e superou e assim por diante. Então, assim, é uma história muito bonita. Isso virou livro, né? Você vai no INSPER, tem um livro que o INSPER contratou sobre essa história que eu tive a alegria de liderar junto com a sociedade civil do nosso estado. Então, assim, é bacana, o estado evoluiu, mas a vida não é uma corrida solitária, é uma corrida de revezamento, né? Assim, você precisa estar preparado para correr, passar o Entregar o bastão, bastão. o outro vai fazer mais um pedaço e assim por diante. Eu acho que a renovação, assim, quando eu falo em renovação política como uma coisa importante, e não é da boca para fora, eu saí do governo e fui ser conselheiro do Renova BR, né? Você vê o trabalho que o Renova BR tem no Brasil inteiro, já formou mais de 3.400 meninos e meninas no Brasil para do setor, para participarem do setor público e de cargos eletivos no país. Então, assim, a renovação é importante. Ah, mas por que a renovação é importante, Paulo? Porque todo grupo que fica muito tempo no poder dá fadiga de material. E na maioria das vezes vira condomínio de poder. O que é condomínio de poder? Outro dia um cara lá de Divino Solano me escreveu, ouvi você falar em condomínio. O que você quer dizer com isso? Aí eu respondi, expliquei. Condomínio de poder é quando o grupo que está no poder abandona o interesse público e passa a operar em cima de interesses pessoais, de grupo, de pessoas, né? O cara tem o projeto dele e muitas vezes mistura o dinheiro público com coisas privadas dele e assim por diante. É isso que nós precisamos evitar. Então, assim, a democracia tem um benefício que é a alternância no poder. O que é alternância no poder? É tirar um e botar o outro. O que isso faz de bom? Oxigena, né? Sim, pode ser que a sociedade em algum momento tire um e põe um outro que não seja tão bom. Daqui a pouco tem outra eleição, muda de novo. Isso é a beleza da Democracia. democracia, né? Então, quando eu olho o Brasil, aí você olhar o Espírito Santo, a sua pergunta é sobre o Espírito Santo, mas quando eu olho o Brasil, o que eu penso? Precisa renovar, precisa oxigenar, né? Assim, quando eu olho o Espírito Santo, tem que oxigenar. O que eu posso ajudar é isso. Assim, eu acho que eu tenho um papel, as pessoas têm um respeito pela minha trajetória, pela minha história e assim por diante. E a minha palavra é ouvida por muita gente. O que eu tenho que fazer é isso. Olha, está na hora de oxigenar isso aí. O bom mesmo é se a gente renovasse Brasil e Espírito Santo e começasse 2027 com sangue novo, sabe?
com ideias novas, né? Sacudindo essas coisas, porque isso faz muito bem, né? E o bom, inclusive, assim, você não me perguntou, mas o bom, assim, nós temos, vou dar um exemplo de um líder novo que está administrando bem a cidade de Vitória, bom planejamento, boa equipe, foi reeleito de uma maneira espetacular pelo que ele enfrentou contra o palanque dele, sabe? E mais, está andando o Espírito Santo e está sendo bem recebido em tudo quanto é lugar que vai, o que é um bom sinal. E outra coisa, é uma pessoa íntegra, está aí no governo, as pessoas olham a forma que o Pasolini está administrando, integridade, né? Compromisso com o combate à corrupção, isso tudo é muito importante num país meio torto como é o brasileiro, que a gente precisa acertar muita coisa nesse país aí para que a gente transforme o potencial dele em oportunidade. Então, assim, precisa oxigenar e tem gente, tem quadros, tem lideranças com capacidade de cumprir esse papel. E eu estou aí para ajudar, torcer, que é o meu papel, né? Eu brinquei outro dia, ex é igual o jarro chinês, né? Jarro chinês traz aquele jarro grandão e te dá de presente. Aí você leva para casa, não tem lugar para colocar, né? Ex é isso, é um jarro chinês, assim, mas no que o ex puder ajudar, eu vou ajudar dando bons pitacos, boas opiniões aí, Meu pai costuma brincar. pensando muito no futuro do nosso estado. Oi? Meu pai costuma brincar dizendo que quando você é eleito, todo mundo tá para abrir a porta. Quando você termina, quando você é ex, ninguém tá nem para dar tchau, né? Não, isso não é verdade. Mas Não, no seu Camata caso falava nem isso é. também. No seu caso não é assim. O nosso saudoso Camata falava isso, que ele brincava assim, quando ele estava saindo do governo, né? Você vê que depois, quantas eleições bonitas ele fez depois que passou no governo, que quando ele estava saindo do governo, ele falava assim, não, você ex, vai crescer capim na minha porta, né? Camata tinha essas expressões da roça, né? Nosso querido ex-governador, mas não é verdade, assim, eu sou testemunha vivo disso, assim, o carinho que as O senhor pessoas é têm muito por mim. prestigiado enquanto político por causa da sua história, né? A sua Então, história. assim, eu sou um testemunho vivo de que isso não é verdade. Eu acho que muitas vezes a pessoa faz o bem, né? E, e a sociedade reconhece isso ao longo do tempo. E você vê, você anda na rua comigo, as pessoas me pegam no braço, não tem nada que. Isso não tem preço, né? Poxa, pega no. Paulo, eu queria te agradecer a sua dedicação ao Espírito Santo, esses anos que você teve à frente, eu falo isso na minha família, não sei. Se eu ouvir uma coisa dessas, qual o preço disso? Por isso que eu brinco com amigos meus que são da área privada, que tem vontade de entrar na área pública e fica meio com medo, sabe? Não tem nada mais legal do que ter uma experiência no setor público, né? Porque ali você escala soluções para as pessoas. Você não vai dar uma casa, você vai fazer um conjunto habitacional, uma política habitacional e chegar a um conjunto de pessoas. Você vai construir um hospital onde não tem hospital. Você vai levar uma escola com educação de português, de matemática, de ciência, onde não tem escola. Sabe, você vai levar conectividade. Olha que coisa linda. Onde não tem conectividade, isso aqui é um instrumento fundamental para você trabalhar nos dias atuais. Nós estamos aqui falando à distância. Eu estou aqui em São Paulo, você está aí em Vitória. Sabe, esse mundo conectado que nós estamos. Você vai levar estrada para o produtor rural, que é um bom produtor, produz o produto e muitas vezes não tem estrada para escoar no momento de chuva. Quantos lugares que eu e Camata, né, os dois que mais fizeram estrada no Espírito Santo, levamos estradas para as pessoas poderem, os produtores rurais poderem escoar a produção. Isso você faz no setor público, né? Não quer dizer que no setor privado você não se realiza. Eu mesmo estou num lugar que eu estou fazendo uma coisa que eu gosto muito de fazer e todo mundo vê no meu semblante, no brilho dos meus olhos. Mas, assim, o setor público permite isso, você escalar soluções e chegar a um conjunto da sociedade, né? Então, é muito interessante a passagem na vida pública, é um treinamento espetacular na vida da gente. Eu até prescrevo aos jovens terem experiência no setor público, mesmo que seja pequenininha ali, para aprender um pouco.